Muito bem, então. Alguns eu conheço já, né, de outros carnavais. Outros vou começar a conhecer a partir de agora. Não sei se todos estavam na aula aberta lá, acredito que sim. Então, eu sou o professor Guedes, né, Alexandre Guedes. Trabalho matemática e raciocínio lógico para concurso desde 2007. Por incrível que pareça, desde 2007 que eu era aluno, né, de um curso preparatório, estudava, hoje concursado, e continuei dando aula aí para concurso, para tentar encaminhar mais gente aí, mais pessoas nesse mundo aí de estabilidade e sossego. O que que eu vou pedir para vocês então? Vou pedir licença, sim, os primeiros 15, 20 minutos para a gente conversar um pouquinho, porque até no presencial, né, que já foi meu no presencial, sabe que eu realmente falo isso e não é demagogia. Antes de mais nada, então, informe especial. Na minha Na minha cabeça, a aula era às 19, tá? E aí, olhando no histórico do grupo ali, eu vi que o Bruno e o Couto começaram a aula deles às 20. Então, para não fugir o padrão essa semana, eu preferi manter também às 20. Mas eu preciso estar em Porto Alegre às 22 horas, né? Para quem não sabe, eu sou concursado lá da IPTC e responsável pela equipe da Balada Segura, já fazem 6 anos e alguns meses. Então, eu preciso estar lá porque hoje tem Blitz. E nós vamos estar lá em pronto emprego já às 23 horas. Então, eu vou pedir licença para vocês, especialmente hoje, né? Para a gente encerrar um pouco mais cedo para eu poder fazer o deslocamento aqui de Canoas, onde eu moro, no centro, até Porto Alegre. Uma meia hora para mim já me resolve, tá? Então, 21h30, 21h35 a gente vai encerrando hoje. Daí, na semana que vem, nós nos organizamos um pouco melhor aí com relação ao horário, tá? Peço desculpa, então, por esse inconveniente, eu acabei não me dando conta. E agora sim, de fato, tá? De fato, então, começo a usar aqueles 15, 20 minutos que eu havia falado antes, que é de extrema importância. Eu sei que é chato, eu sei que, bah, meu Deus do céu, cara, eu trabalhei o dia inteiro agora, vou ouvir o Guedes, né? Falando sobre organização e disciplina no estudo da matemática. Diferente de outras disciplinas, tá, pessoal? A matemática, nós precisamos ter um zelo um pouco maior se a gente quer atingir um objetivo a médio e longo prazo, porque a matemática, assim como o português também, né, o Bruno deve ter falado, e se não falou, com certeza ele vai falar em alguma oportunidade, nós temos que priorizar o conhecimento básico da matemática, tá? Sem isso, é um ciclo de desespero que vai culminar com a tua desistência, né? Eu digo isso por experiência em sala de aula, né? Quase 16 anos em sala de aula. Não importa o quão dedicado tu seja, né? O quanto queira ingressar numa carreira pública, especialmente aí na área da segurança, se tu não seguir uma receita que é infalível, tu vai correr, 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 vai cansar uma hora e vai desistir, né? Infelizmente, infelizmente nas turmas, no curso presencial, mentorias das quais eu ministro e dou aula até hoje, a gente tem uma baixa, né? A gente perde aí cerca de 30, 40% dos alunos, porque chega uma hora que não consegue buscar mais, porque não foi fazendo aquele pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho por dia, e a gente acaba meio que desacorçoando, né? Para que que eu vou conectar lá com o Guedes hoje, se eu não consigo entender a linha de raciocínio que ele aplica, né? Então, primeiro de tudo, vamos vencer a parte básica da matemática. Requer um direcionamento meu aqui. Vocês estão nos pagando para isso, né? Para ter um direcionamento, otimizar o tempo de vocês. Mas também a gente precisa, eu especialmente, e todos os outros prof, né? Que vocês tenham um tempo também de dedicação, né? Consigam
impor isso na rotina diária de vocês para que vocês tenham resultado, tá? Não sei o quão desmotivador é isso, né? A ideia é que não seja desmotivador, e sim motivador. Para quem está começando o curso agora, é só seguir uma receitinha simples, né? Vem fazendo o que eu vou pedindo ao longo das aulas, não deixa acumular. Sentiu que precisa reforçar algum outro ponto, no qual também vou dizer, reforce esse ponto de forma extra e não deixa acumular. É possível, tá? É possível atingir a nomeação, é possível atingir a aprovação, não sendo tão criterioso quanto eu estou tentando impor agora. Porém, tu vai levar um tempo muito maior. Eu estou querendo, né, aqui com vocês, otimizar esse tempo, já que tu está disposto, já que tu está pagando. Aí, semaninha entre Natal e Ano Novo, estou acompanhando ali no Instagram. A maioria dos meus pupilos estão tudo viajando, né? Ou estão na praia já. Vocês estão aí, muitos trabalhando ainda, e estão aqui estudando, me ouvindo, acreditando que é possível, né? Tá fazendo aí uma abordagem um pouco diferente da matemática, tá? Lembrem-se, não adianta tu querer saber geometria se tu não sabe multiplicar com vírgula. Não adianta tu querer saber função se tu não sabe potenciação. Não adianta tu querer trabalhar divisões proporcionais se tu não sabe fazer operações com fração. Não estou te assustando, eu vou te dar o caminho, vou te dar as tintas, tudo por aqui. Mas, como o nosso tempo é curto, né? Vocês vão ter que vir fazendo esse resgate também para a gente conseguir aí se acompanhar, beleza? E, obviamente, não deixem de chamar no grupo ali, né? Quem já participa comigo aí de outras mentorias, tem dois ou três alunos desse grupo que estão na minha mentoria Fundatec. A gente costuma ter uma troca, assim, pelo grupo do WhatsApp, que é o que vocês têm também, né? Então, não deixem, né? Não deixem de tirar dúvidas, não deixe acumular. Deixou acumular é o primeiro passo para não conseguir atingir o objetivo de forma mais rápida e dinâmica, tá? Então, esse é o primeiro papo reto. E a matemática, Júnior, diferente da legislação, onde tu faz um mapa mental, né? Lê a lei seca, faz um mapa mental e a partir dali tu começa um processo de leitura dinâmica e memorização. A matemática ela impõe, né, uma coisa de diferente também em relação a muitas outras disciplinas. O que é isso que eu estou querendo dizer? A matemática, além do conhecimento, além da memorização, além de saber que o número natural são os números positivos, né, incluindo zero, ela requer também o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, aqui para mim é muito tranquilo nesse público que está me ouvindo agora. É um exemplo que eu costumo usar sempre, né? O Júnior. Júnior é militar. Tô usando o Júnior aqui porque é o único que aparece com a câmera aberta para mim. Mas acho que tem mais também de câmera aberta ali. Ah, Nicole, o Também tô, Leandro. eu também tô. É, apareceu agora aqui que eu botei a seta para baixo. Leandrinho também. Todos vocês aqui provavelmente, né? Já tiveram algum tipo de instrução, né? Num CT aí, num stand de tiro. Com certeza, seja na idade do alistamento ali, enfim, ou particular. E aí o que eu costumo dizer, quando tu ingressa a primeira vez no stand de tiro, né, Júnior? Tu recebe o quê? Aula teórica, sim ou não? Não é aula teórica que tu recebe? Tu não sai municiando e pegando o armamento. Primeiro tem uma aula teórica. Só essa aula teórica te garante que tu vai atirar bem, que tu vai desenvolver? Por que que não? Porque além da teoria que tu recebe, tu precisa ir lá ainda muitas e muitas vezes e praticar, sim ou não? Então, aqui comigo, Leandrinho, é a mesma coisa. Vocês vão receber informações, nós vamos pegar questões Fundatec, Legale, La Salle, questões diversas, todas elas eu costumo trabalhar com uma vida útil bem boa, assim, não pegar questão muito antiga.
E aí, a partir daquilo ali, nós vamos treinando, nós vamos treinando. Então, por si só, né? Não adianta só tu vir me ouvir, gravar minha aula e escrever todos os poréns e os detalhes, sendo que ainda após isso tu vai precisar de treinamento para desenvolver habilidades, né? Competências em relação ao concurso que tu tá pleiteando. Então é isso. Eu até pensei muitas vezes, né? Até pensei muitas vezes de não iniciar a nossa aula assim. Pensei muitas vezes em iniciar a nossa aula trazendo questões de concurso com uma abordagem bem simples assim, para vocês saírem daqui bem motivado hoje, né? Ah, que tri aula do Guedes. Mas eu prefiro já desde o início cravar o posicionamento e te dizer, velho, não vai ser tão simples quanto tu acha em relação ao meu conteúdo, mas não é impossível. Vai depender do quanto, né, tu tá disposto. E legal ver alguns alunos meus aqui do presencial. Vocês sabem que eu não sou o tipo de professor showman, né? Não ensino por piada e nem por música e nem por nenhum outro método alusivo. A minha pegada aqui é direta e reta. Eu vou te dar o que está caindo, goste ou não, e vou desenvolver contigo tudo que precisa ser desenvolvido, né? Obviamente que em alguns momentos nós vamos cantar, vou cantar umas musiquinhas que eu aprendi na igreja para vocês, a gente vai rir um pouco, depois vocês vão chorar, né? E depois nós vamos tudo continuar estudando, porque é o que resta, continuar estudando até nomear, né? Então, beleza. Primeira questão que eu vou fazer com vocês aqui, que nós vamos conversar sobre ela. Não sei se todos tiveram acesso à lista aí já. Eu coloquei no começo da tarde ali. Quem estava trabalhando ficou um pouco no prejuízo, né? Porque não conseguiu dar aquela olhada com calma. Vou trabalhar já. Aqui eu peguei alguns temas livres, assim, dentro da matemática básica, que era para a gente vir aproveitando já para quebrar um primeiro contato, né? Porque quando nós iniciarmos de fato lá, não considerando como aula extra, nós vamos voltar a falar de algum desses tópicos aqui. MMC, mínimo múltiplo comum, ok? Aí eu peço mais paciência para quem já está mais avançado um pouquinho. Eu sei que tem gente aqui que está no ao vivo que já está mais avançado, mas a partir desses tópicos eu vou tentando, né? Eu vou tentando aí complementar, ok? A partir desses tópicos eu vou tentando complementar a informação. MMC, mínimo múltiplo comum. Quem são os múltiplos? Fazer aqui um bem bolado rapidinho. Quem são os múltiplos de 10? Quem é que arrisca aí? Ninguém é obrigado a participar, tá? Mas quanto mais vocês participam, mais rica fica a aula. Quem são os múltiplos de 10? O 1, o 2 e 5. Múltiplos, múltiplos. Olha aí, tá vendo? Me chamastes para caminhar na vida contigo. Prof, nessa Múltiplos. questão, quando eu resolvi, Ah, eu coloquei o 65, 15 e o 10, e daí eu fiz por 2 e por 5. E aí tá, beleza, eu é te nesse entendi. caminho? Minha pedagoga Nicole, Não é mais tá? pedagoga, eu mudei para letras. Mudou, é verdade. Nossa prof de letras aí. Ah, beleza, eu estou aproveitando uma questão simples, que provavelmente muitos chegaram na resposta, né, para falar um pouco também de algumas palavras que aparecem no enunciado. Múltiplos, múltiplos, multiplicação. Múltiplos, multiplicação. O que o Vini escreveu, o que a Nicole falou, são os divisores. É 2 e 5. Múltiplos aí, o Diogo, ó. 10 vezes zero, zero. Mas a gente não escreve o múltiplo neutro, né? 10 vezes um, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50.
10 vezes 6, 60. E assim vamos indo. Múltiplos do 15. Múltiplos do 15. Quem são os múltiplos do 15? 15 vezes 0, 0. Não coloco porque ele é neutro. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. Estão comigo? 15 vezes 5, 75. Múltiplos, multiplicação. Múltiplos do 65. Múltiplos do 65. 65 vezes 0, 0, mas não conta porque é neutro. 65 vezes 1, 65. 65 vezes 2, 130. 130. 195. E assim vai indo. Obviamente que quando eu falo mínimo múltiplo comum, que nesse caso aqui são os três números, Júnior, automaticamente o nosso cérebro, ele nos remete ao que a Nicole falou, fazer a decomposição, fazermos a decomposição em fatores primos, que é isso aqui que eu vou fazer aqui, ó, que com certeza vocês lembram, né? Decomposição em fatores primos. Dá por 2? Dá. Aqui dá 5, aqui não dá, repete, aqui não dá, repete. Dá por 3? Dá. Aqui dá por 5, repete. O 15 por 3 dá 5. E o 65 por 3 não dá. E aí, gente, eu quero falar muito, muita coisa hoje para vocês, mas eu não quero que isso fique cansativo, tá? Tentem ver como uma oportunidade onde o Guedes vai trazer um monte de detalhe para tu vir pensando isso depois e pegar aquilo que é importante. Leandrinho, que droga que o Guedes usa para olhar para o 65 e dizer que ele não divide por 3? Vini, que droga que o Guedes usa? Ele já tenta fazer de cabeça? Bruna, qual é a magia, Morgão, que o Guedes olha para o 65 e diz que não divide por 3? Ou melhor, até Olhando se é divide. par, eu sei, pô. Até divide, né? Mas não vai dar exato, que eu quero divisões exatas. Primeira coisa que o cérebro do Guedes pensa, né, numa divisão mais simples que nem essa, Bruna, é o seguinte, ó. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 21, 63. 3 vezes 22, 66. Então, pela tabuada do 3 múltiplos, o Guedes já vê que o 65 não divide por 3, não dá exato essa divisão. Outra coisa que o Guedes avalia também, dependendo do número, Bruna, é o seguinte, ó, 65, 65, 6 mais 5, 6 mais 5 é 11. 11 não é múltiplo de 3, então não divide. Diogo, um dos critérios da divisão por 3 para ocorrer é a soma dos algarismos ser um número múltiplo de 3. Então, 65, 6 mais 5, 11. O 11 não é múltiplo de 3, então não divide por 3. Então, esse é outro critério, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou repetir o 65. Deu por 2, deu por 3, não dá mais ninguém. Se eu estiver indo muito rápido, tá? Me interrompam, que eu dou um tempinho para vocês perguntarem e anotarem com mais tranquilidade. Por 2 não deu, por 3 não dá mais. Agora só dá por 5. Por 5 aqui dá 1, e o 65 por 11, 65 por 5 dá 13. Ok? E agora o 13 é primo. O 13 é primo só dá por 13, que vai dar 1, 1 e 1. E acabou-se. Estamos vivos até aqui, tudo certo? Não quero ficar correndo e falando que nem um louco e deixar vocês assustados. Tudo maravilha? Morgão, Leandrinho. E agora a pergunta. Já que eu estou aqui, né? Falando de decomposição em fatores primos. Guedes, eu aprendi isso aqui que tu fez por fatoração. Ó,
O nome correto é decomposição em fatores primos. Por quê? Porque os números, os números que vão estar aqui, ó, que eu estou pintando com a marca-texto, os números que tu vai poder dividir os demais para encontrar o MMC, vai ser sempre um número primo. Por isso que o nome é decomposição em fatores primos, porque os números desta coluna aqui sempre vão ser números primos. E, obviamente, que se eu estou falando disso, a pergunta que também não pode calar, que é para vocês anotarem, é: o que é um número primo? O que é um número primo? Só É pode ser dividir de por ele mesmo. ou por ele mesmo. Só pode dividir por um e por ele mesmo. Posso fazer uma gracinha para o diabo rir agora aqui? Te liga só então comigo. Quem são os divisores do 12? Agora sim, Nicole, tua estrela vai brilhar. Vini, agora sim. Quem são os divisores do 12? Ai, que medo, Guedes. Não acertei nenhuma até agora. Ó, o Vini escreveu ali, ó. O 12. Posso dividir o 12 por 12, vai dar exato. Posso dividir o 12 por 11? Posso. Eu posso dividir o 12 por 11, mas não vai dar exato. Para ser divisor, a divisão tem que dar um número exato pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, não posso. Então, 12, 6, o 5 não dá, né? O 4, o 3, o 2 e o 1. Aí eu pergunto, o 12, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, sim ou não? Silêncio é sim, né? Tá, o 12 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 12 é primo? Não. Não. Mas vocês acabaram de dizer que para ser número primo tem que dividir por 1 e por ele mesmo? Vamos reformular, somente por um ou por ele mesmo. Apenas por 1 e por ele mesmo. Tudo bem? Para ser número primo, o número só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Todo mundo satisfeito até aqui com essa definição? Sim ou não? Tudo beleza? Jesus está agindo aí, Leandrinho? Tudo certo? Vamos dar uma apimentada na nossa relação. Vão te trazer mais para dentro agora, mais para perto. Pergunto, baseado nisso que nós estamos falando aqui. Ai, papai. O 1 é primo, sim ou não? Número 1. Número 1 é primo? Bruna, sim ou não? Mas que Guedes maldito, cara. Bah, o cara é do capiroto, mano. Tá, e aí o número 1 é primo, sim ou não? Sem pressão, tá, gente? Eu vou brincando aqui com vocês, interlocutando, que é para A deixar algo partir da que... tabela que eu decoro, não. A partir da tabela que eu decoro, não. Olha que bonito. Por quê? Olha só o que a gente veio construindo, tá? Te liga na minha visão. Em algum momento... Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Em algum momento, né? Peraí que eu mexi com a tela aqui sem querer. Em algum momento da nossa aula hoje eu falei em número primo, e aí alguém disse que para ser primo tinha que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Aí nós avançamos. Nós avançamos com a definição. Nós falamos que para ser número primo tinha que ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Aí eu perguntei do 1. E agora já, puta merda, cara. E agora? Caiu? Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tá tudo certo pra mim, prof. É, então é o Leandrinho lá que tá. Tá. Leandrinho, é contigo aí a bronca. Então, o que que eu quero que tu anote aí, Diogo, Carlinha? Quero que vocês anotem o seguinte, ó. Ah, para ser número primo, por definição, tá? Definição matemática. Número primo
é aquele número que possui dois divisores apenas. Para ser número primo, é necessário ter dois divisores apenas. E aí, Nicole, a tua tabelinha começa a fazer mais sentido. Por quê? O 1 tem quantos divisores? Um só. O 1 tem um divisor. Para ser número primo tem que ter quantos? Dois. Então, por esse motivo, o 1 cai fora. Definição: a partir de agora, em nome de Jesus, para definir se o número é primo ou não. Para ser número primo, é necessário ter dois divisores apenas, ok? Dois divisores para ser número primo. Dito isso, encerro aqui minha explanação diante dos conceitos que são abordados nessa questão e vamos calcular o MMC, menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, Bruna, é quando tu pega todos os números aqui, ó, e vem fazendo a decomposição em fatores primos, como nós fizemos, e chega na última linha igual a 1. O MMC é a multiplicação de todos os números. 13 vezes 5, né? 65. 65 vezes 3, 195. 195 vezes 2, 390. Então, o MMC aqui, multiplicação de todo mundo, 390. E aí, no dia da prova, tô com a mãozinha tremendo, o coraçãozinho apertado, tu olha a letra D, 390, e marca, né? E marca a letra D, 390. Quem já está estudando há algum tempo sabe que a maldade não tem limites, né? A maldade não tem limites. Às vezes é uma questão simples, porém, né? Uma questão simples, porém tem que tomar cuidado. Aqui o que ele está pedindo é o que, Nicole? A metade. A metade do mínimo múltiplo comum. Então, não é 390, a resposta é 195. Letra C. Questão simples, né? Quem já está há algum tempo estudando SN, né? Passou tranquilo por ela, mas todos esses detalhes que eu vim enriquecendo aqui ao longo da resolução são importantes para serem anotados e estarem de fácil acesso para vocês estarem revisando dentro de um curto período de tempo para memorizar. Perguntas? A hora é agora. Tudo tranquilo nessa número 1? Maravilha. Se está tudo tranquilo, agora 2 minutinhos para vocês fazerem a número 2. Essa aqui exige apenas. Não foi tirado de nenhum livrinho do Detran da autoescola, tá? É questão de prova mesmo. Se eu não me engano, isso aqui é Fundatec ainda para ajudar. Quero que vocês me digam aí qual é a próxima figura na questão número 2. 2 minutinhos para vocês pensar. Podem me chamar no chat aqui se precisar, tá? Quem for tendo a resposta pode colocar, né? O Vini já tem uma resposta. Eu não diria que é D, Vini, porque a D é exatamente igual à última figura.
Da galerinha que está comigo aqui ao vivo, todo mundo já tem uma resposta? Tudo certo? Mais de boa? Muito bem. Eu não quero atropelar ninguém, tá? Que estiver pensando ainda. Mas aquele último desenho não é igual a D, não. Tem aquele risquinho no meio, a tesoura da casa. Ah, tá. Aham. O que eu usei, eu fui ligando os pontos sem passar por cima dele de novo, né? Por isso que eu não fui na C ali. Que eu tentei de tudo que é jeito e passaria, né? Por cima. Ah, não sei se eu entendi o teu critério, deixa eu ver. Ah, tá, tu tentou fazer o risco sem... mas daí eu acho que aqui tu já passaria por cima, ó, seguindo o teu critério, na segunda figura ali. Te ligou aqui, ó, que aqui ele passa por cima. Ele já tinha passado, na verdade, né? Tá, então não sei se eu entendi o que tu quis dizer, Vini. Quer complementar um pouquinho? Ah, não, é esse raciocínio. Se tu pegar na figura 2 ali, se tu pegar Uhum. bem da ponta de baixo e traçar ela, descer para baixo e depois cruzar de novo, ela não vai pegar em nenhuma ponta, né? E a mesma coisa na figura 3. E eu usei pelo menos esse critério, né? Não sei se vai estar certo. Vamos lá, então. Eu vi que a grande maioria marcou letra C, né? Deixa eu ver quem marcou a letra C ali. A Nicole, o Diogo. Não, o Diogo não. O Leandrinho. Peraí que tá bugado o meu chat. A Bruna, o Júnior e a Nicole. E alguém que tá sem nome para mim, marcou C, mas disse que tá mais pela D agora. Viu só, Vini? Tá, tá induzindo a galera ali a mudar de resposta. Tô pelo gabarito agora, vamos ver. Ah, é o Leandrinho. Ah, tá, o Leandrinho trocou agora, ele foi pelo PC. Deixa eu fechar meu vídeo aqui rapidão, que a minha internet deu um sinal de que ela está oscilando. Vamos ver se ela consegue agora manter o foco. Vamos ver. Nicole, o que te levou a marcar a letra C? Extinto. Conta. Extinto. Maravilha. Morgão. Morgão marcou alguma coisa ou não? Ah, o Morgão, pelo que eu vi, tá trabalhando lá, né? Tá aproveitando os intervalinhos que dá ali. Vamos ver aqui então, ó. Resposta, tá, gente? Letra C. Resposta letra C. Da figura 1 para 2, o que que aconteceu? Fechou aqui, ó. Da figura 2 para 3, fechou aqui a outra, né, lateral. Da figura 3 para 4, fechou aqui vamos dizer, o teto em cima, né? Tudo leva a crer, então, Vini. Peraí que alguém falou no chat. Ó, o Morgão foi de C. Tudo leva a crer aqui, então, Vini, que ele está fechando aqui as partes externas, vamos assim dizer, ó. Depois aqui, externa, 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 então fecharia a parte externa embaixo, letra C. Por que que a minha questão 2, ela é uma questão que envolve figura? Minha questão 2 é uma questão que envolve figura porque ela é mais suave, né? Ela dá uma quebrada um pouco assim nessa coisa conceitual e teórica, e também porque ela tem um pouco, Vini, para tu não te sentir desprestigiado, né? A questão de sequência de figura, ela tem um pouco dessa sacanagem, assim, de tipo, bah, velho, além de tudo, tu tem que encontrar a lógica do cara que elaborou a questão. Então, não quer dizer necessariamente que a tua lógica ela está invalidada, tá, Vini? Mas muitas vezes a gente vive essa dualidade nas questões que envolvem sequência, porque a gente fica né, a gente vai ficar pela lógica da pessoa que desenvolveu a questão que vai prevalecer. Tudo bem com essa justificativa aqui de que ele veio fechando as partes externas da figura
E aí, por isso, culmina na letra C. Maravilha? Considerando que o silêncio é sim, né? Vamos para número 3. Chamarei, Senhor. Essa aqui é aquela questão que o filho chora e a mãe não vê, né? No dia da prova, o guerreiro olha isso aqui e pensa: meu Deus do céu, cara. Olha o nível da doença. Olha o nível de maldade do cara que elabora um negócio desse e coloca numa prova. Geralmente a primeira questão, né? Que é para derrubar o teu emocional já logo na arrancada. Mas vamos lá. Eu poderia fazer diversas abordagens nessa questão aqui, tá? A primeira delas seria chorar junto com vocês, né? Todo mundo chora junto aqui, porque, meu Deus do céu, cara. Precisaria isso, Guedes? Olha, muitas vezes eu acho que não, né? Mas quem já é meu aí sabe que eu gosto sempre de dizer o seguinte: as questões fáceis, que nem essa número 2, essas questões mais fáceis, não há motivo nenhum de alegria que tu acerte ela no dia da prova. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vão se classificar também vão acertar, né? Até nem sei como é que ficou a nota de corte em Alvorada. Alguém é o que fez o de Alvorada ou não? A GM de Alvorada? Acho que a nota ia ficar bem alta, né? Não sei como é que ficou lá. Enfim. Pega uma questãozinha dessa aqui, que nem essa 3 aqui, onde ela tem uma característica matemática marcante, né? Para quem tem uma noção boa da parte fundamental, que é no denominador da fração tem uma raiz. E isso impõe, né? Isso impõe a chamada racionalização, que muitos de vocês talvez pode ser que não lembrem. É uma ferramenta lá da 7ª série para tu eliminar a raiz do denominador. Eu sei que muito do que eu estou falando agora tem gente que deve estar anotando para pesquisar depois. A racionalização, que é o contrário, né, da potenciação, vocês não precisam se preocupar em estar pesquisando e aprofundar conhecimento, tá? Porque ela é muito específica. Se fosse um concurso de carreira militar, ESA, SpaceX, eu iria dizer para vocês aprofundarem. Nesse caso aqui, nosso, né? Não precisa. Fiquem de boa com relação à racionalização. Muito bem. E aí tem um x, Diogo. E fora o x, tem raiz de x. Caraca, velho. O que eu faço nesse caso? Ele está usando a palavra equivalente, né? O que a palavra equivalente quer dizer? A palavra equivalente, ela quer dizer que tu vai buscar algo que tenha o mesmo valor, mas que se apresente de forma diferente. Um exemplo, tá? Um exemplo que não tem muito a ver com essa questão. Mas eu posso dizer que 2 ao quadrado, né, é equivalente a 4. Eles estão numa apresentação diferente, mas possuem o mesmo resultado. Então, Guedes, esses tarados eles estão querendo me dizer o seguinte nessa questão, Leandrinho. Eles estão querendo te dizer o seguinte nessa questão, Leandrinho, que isso que está aqui, tudo que eu estou pintando, ó, de marca-texto, tudo que eu estou pintando aqui, depois que eu simplificar e der uma remodelada nela, vai virar uma dessas alternativas. Mas, Guedes, é possível eu transformar tudo isso aqui que está aqui, essa engronha aqui, em uma das alternativas? Sim, é possível. E óbvio que é possível, porque é uma questão de concurso e eu tenho que ter uma resposta, né, válida, que chegue nessa conversão, nessa equivalência. E aí o legal disso tudo é que nós temos um antídoto para estar fugindo de toda essa matemática básica, Morgão. O que eu vou fazer nesse caso? Primeiro passo aqui, eu estou com uma raiz de x. Primeiro passo é tu me dizer um valor para x cuja raiz seja exata. Então, eu posso estar pegando aqui o
36. Posso estar pegando 25. Como assim, Guedes? Não estou entendendo essa cachaça que tu está impondo aí. Ó, vou dizer aqui, então, que para fins de andamento da... Estão me ouvindo ou não? Alô? Sim? Tá. Vou pegar aqui para fim de andamento da questão e vou dizer que o x vale 25. Guedes, mas por que 25? Poderia ser 9 também, né, Leandro? Um número menor, poderia. Por quê? Porque raiz de 25 é 5, a raiz de 9 é 3. Poderia, né? Ah, já que eu rabisquei aqui o 25, eu vou deixar o 25. Então, vou substituir. Primeiro de tudo, substituindo, ó. 25 menos 4, está aqui em cima, ó. 25 menos 4, dividido por raiz de 25 menos 2, dividido por raiz de 25, mais o x é 25, menos 2 vezes a raiz de 25, dividido por 25. Tudo bem até aqui? Eu só peguei o meu x e substituí por 25. Fora isso agora, Diogo, Bruna, entra algo que é muito importante também no estudo da matemática, que é a ordem de resolução das operações básicas. Guedes, o que eu resolvo primeiro como operação básica na matemática? Tu vai resolver sempre primeiro raiz e potenciação. Entre esses dois não tem hierarquia. Tu vai resolver o que aparecer primeiro da esquerda para a direita. Depois, tu vai resolver divisão e multiplicação. Entre esses dois não tem hierarquia. Tu vai resolver o que aparecer primeiro da esquerda para a direita. E por último, tu vai resolver, Diogo, a soma e a subtração. Entre esses dois não há hierarquia. Tu vai resolver o que aparecer primeiro da esquerda para a direita. Ok? Dito isto, continuando. Se eu estiver indo muito rápido ou se ficar dúvida, me interrompam. 25 menos 4 é 21, dividido por raiz de 5 é 5, ó, bem passo a passo. Raiz de 5 é 5 menos 2, dividido por raiz de 25, que é 5, mais 25, menos 2 vezes raiz de 25, que é 5, dividido por 25. A qualquer momento, podem me interromper se der dúvida. Continuando. Continuando. Aqui eu vou ter 21 dividido por 5 menos 2, que é 3, dividido por 5, mais 25 menos 2 vezes 5, 10, 10 dividido por 25. Olhem para mim aqui agora. Para mim não, para o que eu estou escrevendo. 21 dividido por 3. 7, 14, 21, né? Então, aqui, 21 dividido por 3 vai dar 7 sobre 5, mais 25, menos... Posso simplificar o 10 e o 25, não posso? Posso simplificar o 10 e o 25. Essa palavra simplificação, Morgão, Júnior, às vezes elas assustam demais, tá? Mas a ideia, Nicole, é que a gente venha treinando para que não seja tão horripilante. O que é a simplificação aqui, Guedes? Eu vou dividir os dois números por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 25 dividido por 5 dá 5. Ó que eu estou chegando nos finalmente, hein? Ó que eu estou chegando nos finalmente. Agora eu vou continuar para cá essa conta porque está acabando a minha tela, tá? Ó, vou continuar lá para cá. Então, aqui
eu escrever de novo aqui, ó. 7 sobre 5 menos 2 sobre 5 mais 25. Eu troquei a ordem, tá vendo? Troquei a ordem por conveniência. Na soma e na subtração, a ordem dos fatores não altera o resultado. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. E por que que eu fiz isso? Porque agora vocês vão enxergar ali o seguinte, ó. Subtração de fração aqui, ó. Vamos pegar só aqui agora, que é o que me interessa. Subtração de fração com denominadores iguais. Alguém lembra como é que eu faço isso? Subtração de fração com denominadores iguais. Mantém a base. Mantém o denominador, que é o número de baixo, né? Acho que foi o Vini que falou. Base eu uso como termo na potência, tá? Aqui é denominador o número de baixo. Ó. Eu conservo o denominador e subtraio em cima. Porque está subtraindo. Se estivesse somando, eu iria somar. 7 menos 2 dá 5. Então, fica 5 dividido por 5 mais 25. 5 dividido por 5 é 1. 1 mais 25. Quanto é que vale o x? Não vale 25? Então, isso que está aqui, que eu acabei de encontrar, Nicole, vamos ver se Jesus toca o coração de vocês. É a mesma coisa, Júnior, que 1 mais x. 1 mais x, porque o x vale 25. Então, a minha resposta aqui é letra B, Brasil. Eu fui fazendo por associação numérica para não precisar empregar todo, né, todo o raciocínio de simplificação, racionalização, barará, barará, barará. Tudo certo até aqui? Questão trabalhosa? Sim. Poucos vão fazer? Sim. Mas não é tão difícil quanto poderia ser alguma outra questão mais teórica. Só é meia chatinha ali por causa das divisões ali, né? Aparece a potência ali, o cara meio que dá uma assustada, mas depois da explicação ali, o cara vê que não é tão difícil, assim, seguindo o Por- passo a passo. Então, isso que o Leandro fala é interessante, ó. A vantagem de eu vir resolvendo, né? E as nossas aulas, elas não vão ser sempre assim, né? Vocês não me pagam simplesmente para ficar resolvendo questões e comentando e vir fazendo resgates, né? Casualmente, essas aulas, até iniciar de fato a mentoria, que a gente está chamando de aula extra, né? Ela tem esse perfil. Daqui a pouco o Morgão está olhando aqui essa resolução e está pensando assim, bah, o Guedes acabou de fazer ali uma subtração de fração com denominadores iguais. Bah, eu não lembrava disso aí. Aí o Guedes, como sementinha do mal, ele vai te dizer assim, né, Júnior? Sim, mas tem ainda as frações com denominadores diferentes. E aí, será que eu sei fazer subtração e soma de denominadores diferentes? Será que daqui a pouco não vale a pena eu anotar aqui para a gente fazer um resgate de operações com frações, não importa como elas sejam, denominadores iguais ou diferentes? Né, Bruna? Será que eu sei fazer isso? Se Denominadores fosse, iguais? se fosse diferente, ia ter que fazer o MMC daí, né? Fazer o MMC. E aí a divisão de fração, será que eu lembro? Né? Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. E aí, Bruna, a multiplicação, será que eu lembro? Multiplicação de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, é essas coisinhas, né? Que seja a mentoria que for, seja do Guedes, de quem quer que seja, muita coisa a gente vai falando, né? Eu vou voltar a falar nisso, obviamente, né? A gente vai falar sobre essas partes mais básicas, mas se daqui a pouco tu consegue vir te adiantando, tu já consegue pegar um foco na aula um pouco mais, aprofundar um pouco mais em alguma outra coisa que tu, de repente, vai sentir mais dificuldade em buscar sozinho. É isso? É trabalho de formiguinha, né? Trabalho a médio e longo prazo para quem tem dificuldade.
Mas não existe receita mirabolante, Vini, no estudo da matemática. Vocês estão vendo aqui com 3 questões muito simples do ponto de vista da matemática como um todo, né? Que é envolvendo coisas básicas da matemática. Eu já estou aqui falando há quase 45 minutos, rico em detalhes, né? Rico em coisas para fazer vocês anotarem e saírem pesquisando depois e olharem, perguntarem, Guedes, como é que é tal coisa? E tu vai ver que uma coisa começa a puxar a outra, né? Ô, prof, Fale. eu tenho uma pergunta ali quando tu falou que na subtração mantém o denominador, né? E subtrai Sim. só o de cima. Isso Uhum. funciona só na subtração? Na soma e na subtração. Tá. Nós vamos voltar a falar nisso, tá, Nicole? Na nossa primeira aula, mas já que tu está anotando, é interessante, assim, que vocês vão ver que a matemática, ela meio que se aglutina. Por exemplo, características da soma e da subtração não valem para multiplicação e divisão. Então, a gente acaba meio que, né, eu costumo dizer assim, brincando, que a multiplicação e a divisão é como se fossem os irmãos mais velhos e a soma e subtração como se fossem os irmãos mais novos, porque muita coisa na matemática acaba se diferenciando por ser soma e subtração, multiplicação e divisão. Outro exemplo disso que eu estou falando, né, Diogo e Nicole, é a regra de sinais, né? Tão falado ao longo de toda a tua vida escolar, regra de sinais. A regra de sinais na multiplicação e divisão é uma. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Mas isso só vale quando? Na multiplicação e na divisão. Porque na soma e na subtração são outras 2 regras de sinais. Na soma e na subtração, quando os sinais são iguais, eu somo os 2 números e mantenho o sinal que tiver. Na soma e na subtração, quando os sinais são diferentes, eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Olha aqui para não ficar tão horripilante isso que eu estou dizendo, ó. Bruno, se tu tem o menos 15 mais 8, ó, sinais diferentes. Sinais diferentes, o que que eu faço? 15 menos 8. 15 menos 8 dá 7, né? O sinal do maior número, quem que é? O 15, então fica negativo. Que é a historinha do tenho e devo, enfim. Eu gosto desse lado lúdico para ajudar na memorização, mas a gente vem, né, sempre nessa questão do entendimento também. Não quero criar ansiedade em ninguém também, tá, gente? Essa nossa conversa que a gente está tendo aqui, né? O Diogo já está mais acostumado, o Júnior também já sofreu comigo uma vez, o Morgão também. A gente vai amadurecendo e não quero que ninguém vire um devorador de livros e pesquisas na internet para tentar absorver tudo de uma vez, tá? Muitas coisas nós vamos construindo ao longo da nossa mentoria, aproveitando tudo aquilo que tu já aprendeu, tentando dinamizar isso para que tu consiga ser o mais assertivo, né? Mas não esqueçam que cada um de vocês tem o seu tempo, cada um de vocês tem a sua rotina, né? Família, com filho. Às vezes o tempo para Bruno é um, o tempo para o Diogo é outro, né? Agora esse ano para mim foi um ano de muita satisfação, que eu tive o Tiagão, né? Que foi aprovado aí na GM e depois de muito tempo estudando com todas as características que ele tinha, né? De família, enfim, acabou que ele demorou um pouco mais que a maioria para aprovar num concurso. Então, meu, não se cobre. Vamos ver que o Morgão perguntou ali. Guedes, não entendi por que que o X vale 25. Morgão, aqui eu atribuí um valor para o X, tá? Foi o primeiro passo que eu dei, ó. Eu disse que o X vale 25. E por que que o X, o Guedes colocou valendo 25, Morgão? Porque nesse meu raciocínio, eu ia precisar fazer a raiz do X. Então, eu peguei o 25, que eu sei que a raiz é exata. Poderia ter feito o X valendo 9. Poderia também, porque a raiz de 9 é 3, e eu conseguiria fazer esse raciocínio também. Poderia pegar o X valendo 81, porque a raiz de 81 é 9, e eu consigo fazer o cálculo.
Então, Morgão, respondendo a tua pergunta de forma mais direta, eu priorizei pegar um valor por X, onde eu colocasse ele dentro da raiz e fosse um número exato, seja ele qual for. Tudo bem? Então é isso. Eu transformei todo esse dinossauro aqui, essa engronha, que era uma coisa muito chata. Eu peguei, não, só um pouquinho. Então, vou atribuir um valor que seja conveniente para mim. Poderia ter sido qualquer outro, tá? Bem de boa. Questão 4, então, evoluindo. Vocês podem reassistir depois, né? Vou colocar o link, não hoje, amanhã, na primeira hora da tarde. Vou disponibilizar para vocês conseguirem assistir, tá bom? Questão número 4. Questão número 4, ela já vem antecipando muito do que é a nossa primeira aula às ganha, tá? A primeira aula valendo. Vou deixar aqui uns minutinhos para vocês pensarem, 3 minutos para vocês pensarem, porque muita coisa eu já falei nessa aula de hoje, para ver o que vocês marcariam, tá? Para não ser tão injusto e não judiar tanto, ó, eu vou traduzir o que significa alguns símbolos, tá? Esse símbolo A de cabeça para baixo, ele é todos ou todo. Esse E ao contrário é o existe, que é o que aparece, né? Aqui, ó, é o existe, existe e o todo. E aqui já é um símbolo mais recorrente, mais comum, né? Da vida escolar, inclusive, e do concurseiro. Esse aqui é o símbolo do pertence, tá? Então, aqui ele está querendo dizer o seguinte, que todo número, né? Todo número, todos os números pertencentes aos naturais que estão aqui, ó, ele diz quem são os naturais, ele tem essa característica, e vocês vão julgar certo ou errado. E daí, 3 minutinhos, eu volto, vou tomar uma água, dar uma lubrificada na garganta para ver o que vocês têm de resposta para mim. Qualquer coisa, coloca no chat aí. 3 minutinhos valendo.
Muito bem, então, minha gente, ó, questãozinha 4, vamos ver se a gente consegue dar uma conversada aqui como um todo nessa questão, tá? Pergunta que eu faço, quem se sentir à vontade, né? Se Jesus tocar o coração de alguém aí e dizer assim, qual é qual é a coisa mais limitante, assim, para resolver uma questão que nem essa? É interpretar, é, é os símbolos, é é a linguagem. O que que vocês acham que é o pior num tipo de questão que nem essa, assim? Boa noite, eu sou o Guedes. Interpretação, ó, dependendo da questão. Tá, beleza. Percebam que a interpretação dessas questões, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, que são aquelas, de novo, né, que envolvem matemática básica e conceito matemático, o que torna a dificuldade maior nisso, né, porque ela não exige somente a decoreba, exige que tu entenda, né, a linguagem que está sendo usada e principalmente o que o conjunto quer dizer. Considere como universo da variável x o conjunto dos números naturais, ou seja, universo, né? Todas as possibilidades. O que ele está querendo te dizer, de uma forma mais simples, Bruna, é que os valores possíveis para x vai ser um número representado pelos números naturais, que aí já está aqui, ó, ele já está te dando. Quem são os números naturais? Começa no zero e vai até o mais infinito, considerando apenas os números inteiros, né? Do zero até o 1. A gente sabe que do zero até o 1 existem outros números, mas quando eu falo em números naturais, sai do zero, vai para o 1. Sai do 1, vai para o 2. Números naturais, a gente vai falar nisso na primeira aula as ganha, ele considera somente números com essas características, né? A gente não considera os intervalos que existem entre uma parte inteira e outra. Então, ele está querendo te dizer o seguinte, que os resultados possíveis para x é um número desse conjunto aqui. E aí o romano 1, que tu tem que julgar, né, Leandrinho? Tu vai ter que avaliar agora isso. Ele está querendo te dizer assim, ó, todos os valores possíveis para x, todos os valores possíveis para x. Deixa eu apagar e venho riscando conforme eu estou lendo. Todos os valores possíveis para x que pertence aos números naturais, que são esses aqui. O valor de x é múltiplo de 2 ou é ímpar? Sim ou não? Desses valores que estão aqui no conjunto, ou eles são múltiplos de 2 ou eles são ímpar, sim ou não? O que é múltiplo de 2? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, né? Os números. Agora vou melhorar ainda, né? Depois de todo esse rebosteio que eu fiz, de todo esse rebosteio que eu fiz. Quando eu olho, né? Olho assim, nu e cruamente para esses números aqui, eu posso dizer que nesses números naturais aqui, os valores são múltiplo de 2 ou são ímpar? Nesse conjunto numérico aqui, os números são múltiplo de 2 ou são ímpar, sim ou não? Sim, eles são. Eles são múltiplo de 2 ou são ímpar? Quem é que disse ali o Leandrinho? Ó, aí é que tá, ó. Boa. O Leandrinho tá tendo espasmos de memória da época que ele era meu no presencial, ó. Ele falou assim, o zero é par. Ok, o zero é par. Show de bola. Ele é par. Mas ele é múltiplo de 2. 2 vezes zero. 2 vezes zero, zero. Se tu olhar o comecinho da gravação lá, quando eu comecei na questão número 1,
Eu falei que os múltiplos do número começam pelo zero, né? Só que a gente não conta como menor múltiplo comum, porque o zero não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Então, ele não serve como parâmetro para ser o menor múltiplo comum, mas ele é múltiplo de todos os números. O zero, ele é múltiplo de todos os números. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 15 vezes 0, 0. Então, neste conjunto, ó o que eu vou fazer aqui primeiro, ó. Vou pintar os múltiplos de 2. Múltiplos de 2, ok? Então, Diogo, Bruna, Nicole, nesse conjunto, ó que bonito, o número é múltiplo de 2 ou é ímpar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ó, neste conjunto, os números apresentados, todos eles, né? Todos eles, ó. Ele é múltiplo de 2, que são os que estão pintados em amarelo, ou é ímpar, que são os que estão pintados em verde. Romano 2 está correto. Romano 2 correto. Para isso, para eu saber essa questão, eu tinha que saber o que é múltiplo. E aí, Deus está vendo meu esforço, meu sacrifício. Eu falei nisso na primeira questão, né? Já foi retomado, mas não tem problema, né, Leandrinho? Não é para debochar e nem espizinhar na tua cabeça. É para sim, para a gente bater naquele detalhe que é importante treinar, ok? Neste conjunto, os números são múltiplo de 2 ou ímpar? Sim, os números são múltiplo de 2 ou ímpar. No conjunto dos números naturais, ele tem essa característica. Romano 1 está correto. Romano 2, qualquer dúvida, perguntem, tá? Intervenham, ou pelo áudio ou pelo chat, fiquem à vontade. Romano 2, primeiro eu vou fazer a leitura formal, tá, Bruna? Tá, Nicole? Primeiro eu vou fazer a leitura formal, depois eu traduzo o que isso quer dizer. A leitura formal é: existe, né, neste conjunto, um número que pertence aos naturais, que está aqui, onde esse número é múltiplo de 5 e é primo, ou seja, resumindo agora, né, neste conjunto numérico aqui que está sendo dado, existe algum número que tenha duas características simultâneas. Quais são as duas características simultâneas que ele quer? Ser múltiplo de 5 e primo. Tem algum número nesse conjunto que é múltiplo de 5 e primo? Quem que é ele? O O 5. próprio 5. O próprio 5. Ele é múltiplo de 5 e é primo. Então, Romano 2 está correto. Beleza? É chato? É. Tá entendendo? Se tu tá entendendo, beleza. É isso aí. Aqui é memorização. Quanto mais tu entende, mais facilita a tua memorização. Não adianta ficar bravo e fazer beicinho. A maioria dos concorrentes também ficam bravos e fazem beicinho. Mas depois que tu entende essa organização aqui dos números, já era. É só alegria. Romano 3. Existe um número para ser colocado no valor do x que pertence aos naturais, de modo que esse número seja múltiplo de 4 e primo? Ou seja, resumindo o que foi dito aqui, existe aqui, nesse conjunto numérico dos naturais, algum número que possua as duas características simultaneamente? Quais duas características simultâneas? Múltiplo de 4 e primo? Múltiplo de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Não tem. Por que que não tem? Porque o único número primo que existe, que é par, o único número primo que existe, que é par, Júnior, é o número 2. Não existe nenhum outro número primo par a não ser o 2. Então, aqui, para quem já está estudando há algum tempo, já mata mais de barbada, porque se é múltiplo de 4, quer dizer que é par, porque vai ser multiplicar um número por um número par, que é o 4.
e não vai ter nenhum primo par, a não ser o próprio 2. Então, quais estão corretos? 1 e 2. Letra C, apenas 1 e 2. Tudo bem até aqui? Já estão chorando escondido com a câmera fechada aí ou estão de boa ainda? Muito bem. Isso aí, todo mundo firme. Firme e forte. Vini tá comigo ainda aí? Tá de boa? Maravilha? Claro, claro. Vamos dar. Eu achei que uma hora era o Vini que estava falando, mas foi o Leandrinho que falou. Muito bem, questão 5, então. Questão 5 é um detox, né, papai? É um detoxinho aí para tu ficar feliz, para tu ver que nem sempre é chuva e tempestade, né? Às vezes vem também um ventinho para dar uma refrescada. Em uma determinada sessão de cinema, com 147 pessoas, a administradora verificou que 30 pessoas não pegaram nem refrigerante nem pipoca. Guedes, essas questões volta e meia aparecem, né, em concurso. Isso é o quê? Isso é interpretação de texto? O que que é isso aí? Isso é o que nós chamamos de operações entre conjuntos, né? Teoria dos conjuntos, diagramas de Venn, né? Eu gosto de fazer aqui, Bruna, todo um rebosteio que é para tu visualmente enxergar o que está sendo feito. Numa questão mais simples que nem essa, talvez não faça tanta diferença o meu desenho, mas numa questão mais difícil, pode ser que te ajude mais. Verificou que 30 pessoas não pegaram nem refrigerante nem pipoca, então ele está dividindo o grupo em duas pessoas: as pessoas que pegam o refrigerante e as pessoas que pegam a pipoca. E eu já sei que dentro desse conjunto universo, do total de pessoas pesquisadas, eu tenho que ter 147 pessoas. Tudo bem até aqui? 30 pessoas pegaram apenas refrigerante. Ó, o que ele está dizendo aqui, ó, 30 pessoas pegaram apenas refrigerante. O que que é o apenas refrigerante, Guedes? É isso aqui, ó. São as pessoas que estão apenas dentro do refrigerante, ó, que não pegaram pipoca, 30 pessoas. Então não se mistura. Não está na intersecção. Vou falar disso, né? Em outras oportunidades, ó, 30 pessoas apenas refrigerante. 60 pessoas pegaram refrigerante e pipoca. 60 pessoas pegaram refrigerante e pipoca. 60 pessoas estão aqui dentro. Refri e pipoca. 60 pessoas estão aqui dentro. 60 pessoas. Agora, Júnior, é continha de chegada, ó. Como assim continha de chegada, Guedes? Tudo que eu somar agora, ó, 30 mais 60 dá 90, com mais 30 dá 120. Esse valor que eu colocar aqui, a minha conta tem que dar 147, porque são todas as pessoas que estão ali. Então, faltam 27. 27. Quem está na letra A? 27. Mas Deus está vendo teu esforço, teu sacrifício, né, Leandrinho? Leia a pergunta novamente, só por precaução. Quantas pessoas pegaram apenas pipoca? Quantas pessoas pegaram apenas pipoca? Ah, bom. Ah, tá, Guedes, ó. Bah, Guedes, eu poderia marcar a letra A, sim, tu poderia. Ó, porque ele está te perguntando exatamente o que tu encontrou. Apenas pipoca. Apenas pipoca, 27, letra alfa. Estão comigo? Tudo na buena aqui? Tudo certo? O silêncio é sim. Só Vamos aqui. viajei disso aí. Ah, Eu fale. tinha colocado que 60 pessoas colocaram. Eles compraram refri e pipoca, né? E aí só 30 pegou refri aí na minha cabeça. Eu só fiz 60 menos 30 e marquei B. Ah, tu interpretou errado o que ele disse. É. Sim, acontece também. Por isso
né, Nicole, que eu, Guedes, eu, pessoalmente, quando eu estou corrigindo questões, preparando listas, eu ainda faço até hoje o desenho. Eu sei que em aula, né, tem alunos que têm mais facilidade, vai lendo ali, interpretando, o que está comum aos dois, desconta do total, parará. Mas a chance de tu minimizar o erro, né, então eu acabo fazendo o desenho bem de boa. Fechou, então. Agora, depois de feito, tá tranquilo, né, Nicole? Fechou, né? Bacaninha, tudo certo? Sim, aham. Maravilha, então. Questão 6. Ha, ha. 2 minutos. 2 minutos para fazer a 6. 2 minutos para fazer a 6. Estou aqui sentado olhando vocês trabalhando. Pode chamar. Valendo. Quem tiver resposta, pode colocar no chat, tá? Muito bueno. Vini. Vini, Vini tem uma resposta já. Maravilha. O restante tá de passageiro da agonia, estão pensando aí, como é que tá? Como é que estão? Como é que tá? Coraçãozinho. Pensando, Fibrilando. pensando. Podemos dizer que a resposta é a letra A? Não. Por que que não? Que ódio, né, Porque. Guedes? Que ódio, Guedes. Por que não, é? Porque para ser primo tem que ter apenas dois divisores. E aí tu pega um caso, né, que é o contra-exemplo, que é o 9, e aí o 9, que é um número ímpar de 0 a 10, ele não é primo, porque os divisores do 9, quem que é? O 9, né? Sim ou não? O 3 e o 1. Já deu, já está fora. Já eliminei. Quem são os números primos entre 0 e 10? É o 2, o 3, o 5 e o 7.
Não há mais nenhum outro número primo ali. Beleza? Tudo bem? Letra A fora. B. Existem 5 divisores naturais do número 15. Falamos também, né, Leandrinho? Tu vai olhar aqui depois a aula de novo, ó. Quem são os divisores do 15? O 15 dá por 15, né? A divisão tem que dar exata. Quem é o próximo? Quem é o próximo que ele dá? Não é o 5? Depois, quem é que ele dá? O 3? Quem é que ele dá depois? O 2? Sim ou não? Isso aí? Estão comigo ou Por que o não? 2? Não, desculpa. Ainda bem que tá prestando atenção. O 5, o 3 e o 1, né? 4 divisores. Ele está dizendo que são quantos? 5. Então, a letra B também está errado. Para ser divisor, divisão exata. Letra C. São múltiplos de 33, os números 33, 165 e 231. Antes de me preocupar com essa letra C, que eu sei que é o que está levando a vocês terem mais trabalho, eu posso pegar e olhar para as outras alternativas. Letra D. O que diz a letra D? Os múltiplos naturais do número 20 são 1, 2, 4, 5 e 10? Não. Múltiplos, falamos aqui antes, né? Múltiplos, multiplicação. 20 vezes 0, 20 vezes 1, que é 20. Então, seria o 0, o 20, o 40, o 60. Para ser múltiplos, então aqui não é a resposta a letra D, também está errado. E a letra E, os 3 primeiros múltiplos do 11. Quem são os 3 primeiros múltiplos do 11? E aí tanto faz, ó. Essa questão seria boa, né? Ainda bem que ele não acabou não colocando a resposta nela. Os 3 primeiros múltiplos de 11. Poderia pensar o 0, o 11 e o 22. Mesmo assim, não são os 3 primos, né? O único primo aqui é o 11. E se ele considerasse o 11, o 22 e o 33, também não seria primo os 3, né? O 22 não é primo e o 33 não é primo. O único primo aqui é o 11. Então, eu não posso afirmar que os 3 primeiros múltiplos de 11 são primos. Também está errado. E aí, Vini e demais, não preciso nem me preocupar mais em calcular a letra C, porque eu já consegui eliminar as outras através de conceitos básicos. Guedes, mas e se eu quisesse calcular a letra C? Tu ia pegar o 33 e dividir por 33, tu já sabe que dá exato. Ia pegar o 165 e dividir por 33, que também vai dar exato, né? E pegar o 231 e dividir por 33, que também vai dar exato. Se a divisão dá exato, quer dizer que também eles são o quê? Múltiplos. Beleza? Como eu acabei eliminando pelas outras, já fecha a resposta direto ali, letra C, por eu ter eliminado a B, a B, a D e a E. Tudo tranquilo? Foi mais simples essa, né? Mais teoricona, assim, mais de boas. Ô, Na lagoa. prof, o Oi. legal é que eu tentei fazer antes da aula e eu não consegui, agora eu consegui. Mas sabe que a primeira questão ali, que eu já fiz uma correção dela comentando mais sobre alguns aspectos, né? Acaba vendo, clareando, né? Eu acho que essa é a importância, né, Ni? É assim, é entender que é um processo de construção, né? Que tu tem que vir vindo lá da base para conseguir depois estar entendendo coisas mais avançadas. E não se Sim. mexer, né? Perguntar sempre que possível. Vou deixar aqui então, deixa eu só dar uma olhadinha nelas, ó. Dá para fazer a 7 ainda antes de eu ir embora. Aí vocês ficam com a 8, a 9 e a 10 de teminha. Vou fazer aqui a 7 com vocês. Vou deixar 2 minutinhos para vocês pensarem na 7 aí, que ela é mais de boa. E depois vocês ficam com as outras de teminha ali para me chamar caso fiquem com dúvida, tá? Eu não sei se eu vou conseguir reduzir muito, para não ficar muito pequeno. Eu vou deixar sem as alternativas, daí quem marquem as respostas que vocês acham que é,
Depois a gente vê que alternativa que vai dar. Beleza? Valendo então, 3 minutinhos. Tô aqui no chat, qualquer coisa é só me chamar. Bora então, temos respostas? Vocês estão meio tímidos, hein? Primeira aula sempre é assim. Não se espantem, não se espantem. Vamos construir isso junto, ó. O Vini tem uma resposta ali. Muito bem. A soma de um número positivo com um número negativo será sempre um número negativo? A soma de um número positivo. Vou melhorar aqui para ficar mais contundente ainda. A soma de um número positivo com um número negativo será sempre um número negativo? Estou somando um número positivo com um número negativo. Mais com menos dá menos. 20 menos 7. 20 menos 7 dá 13. 13 positivo. Então, a primeira é falsa. Está errado. Ok? A raiz quadrada de um número positivo será sempre um número par? A raiz quadrada de um número positivo será sempre um número par? Raiz de 81 é um número positivo. E é 9. Não é um número par, é um número ímpar. Então, aqui está falso também. Guedes, mas daí eu posso simplesmente pegar e contrapor o que está dizendo? Sim, o legal da matemática é isso, né? Que se ele te oferece uma informação e tu consegue contrapor, é óbvio que só vai conseguir contrapor se tu tiver conhecimento já, né? Se tu tiver já mais treinado. Todo número elevado a um expoente ímpar será negativo? Ó, um número elevado no expoente ímpar. 2 elevado na 3.
É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. É um número negativo? Não. Então é falso também. A adição de dois números negativos resultará sempre um número negativo? Sim, isso é verdade. A adição de dois números negativos, seja eles qual forem, menos 3, somado com menos 3, mais com menos dá menos. Vai ficar menos 7 com menos 3, dá menos 10. A dívida aumenta, né? Tu está devendo uma coisa e soma isso a outro débito, a tua dívida fica maior, deve mais, deve negativo. O produto, o que é produto, Guedes? Produto é multiplicação, essa palavrinha aparece seguido, tá? Produto, Bruna, multiplicação. Produto, multiplicação. De um número positivo por um número negativo, será sempre um número negativo? Olha aí que bonito. Regrinha de sinais. Multiplicação de sinais diferentes, que é um positivo e um negativo, fica sempre negativo. Esse aqui está certo. Então, FFF, VV. FFF, VV, resposta, o Vini tinha dito ali, letra alfa. Mais tranquilo, né? Para quem está relembrando, tranquilidade. Isso são coisas adormecidas que voltam à tona com o tempo, né? Não é para ninguém ficar triste. Vai dar tudo certo. Estamos começando a construção da nossa caminhada. Perguntas até aqui, minha gente? Diogo, Júnior, Bruna, Vini, Leandro, Nicole, quem está ao vivo comigo aqui, tudo tranquilo? Tudo certo? Sim, prof, tudo certo. Só quero saber se tu vai dar o gabarito agora ou vai mandar depois no grupo. Eu posso mandar no grupo depois para vocês darem uma Tá, chulhada, hein? Mas no começo da madrugada eu mando. Pode ser? A maldade não tá tem bom limite. então. Maravilha, então. Gente, obrigado por enquanto, tá? E usem o grupo ali, né? Usem, perguntem. Não vamos deixar perder esse entusiasmo aí das primeiras aulas para a gente ir junto até o final. Ninguém solta a mão de ninguém. Tamo junto. Valeu. Até mais. Bom descanso aí, bons estudos. Até a próxima. Heitor, boa noite, prof. Valeu, valeu, Vini. Valeu, Júnior. Tamo junto, Leandrinho, Nicole. Até mais. Valeu, Bruno. Um abração. Tchau, tchau.